Quando um produto aparece no mercado sem alarde, pode até parecer comum à primeira vista. No entanto, pequenos detalhes, o preço, as escolhas de design, a forma como é apresentado, às vezes sugerem uma mudança maior. Poucos percebem no momento, mas esses pequenos sinais geralmente marcam o início de transformações mais amplas. Aos poucos, padrões começam a surgir. A questão deixa de ser se o produto é notável, mas por que ele existe agora e o que ele sinaliza silenciosamente para as pessoas e os sistemas ao seu redor. Um motorhome surgiu discretamente na linha de 2025 da China, com um preço que chamou a atenção dos profissionais do setor. À primeira vista, parecia qualquer outra opção com bom custo-benefício. Seu exterior era modesto, com linhas limpas e sem tentativas óbvias de luxo. Para a maioria dos observadores, era apenas mais uma opção acessível em um mercado em crescimento. No entanto, um olhar mais atento revelava detalhes que não combinavam com a abordagem tradicional de baixo custo. Os materiais usados nos painéis da carroceria eram mais finos, mas tratados de forma diferente, sugerindo novos processos ou revestimentos que reduziam o custo sem comprometer a durabilidade. O layout interno mostrava um aproveitamento inteligente do espaço, com seções modulares que podiam ser adaptadas mais facilmente do que os designs tradicionais. Além do design, a estratégia de preços em si se destacava. Normalmente, um veículo dessa categoria dependeria de recursos simplificados, componentes mais baratos ou tiragens limitadas para alcançar um custo baixo. Este modelo parecia não seguir nenhuma dessas fórmulas conhecidas. Analistas do setor notaram que o preço era extraordinariamente preciso, quase como se tivesse sido calculado para vencer a concorrência sem causar alarme imediato. Por trás desse número estavam decisões sobre fornecedores, materiais e linhas de montagem que não eram visíveis ao público em geral. O lançamento foi discreto, com promoção limitada e sem estardalhaço. As concessionárias receberam pequenas remessas e o marketing focou na praticidade, não no espetáculo. Para o comprador casual, era simplesmente uma escolha com ótimo custo-benefício. Mas, para quem entendia os sinais sutis, o motorhome carregava indícios de mudanças maiores. Uma combinação de engenharia eficiente, novas parcerias de fabricação e gestão de custos sugeria que algo mais significativo estava acontecendo do que simplesmente oferecer uma opção mais barata. Mesmo nos primeiros dias, pequenos sinais indicavam potenciais efeitos em cascata no mercado. Se os concorrentes estudassem este produto, notariam um novo conjunto de padrões surgindo silenciosamente. Métodos de produção, relações com fornecedores e expectativas dos consumidores poderiam ser influenciados muito antes de o mercado em geral reconhecer isso plenamente. O que parecia simples e comum na superfície escondia escolhas cuidadosas, decisões tomadas com visão de futuro e de olho nas pressões invisíveis do setor. A simplicidade aparente da superfície ocultava escolhas que poderiam ecoar para além da sala de vendas. O contexto mais amplo em torno desse motorhome passou praticamente despercebido. Enquanto o público via um veículo de baixo custo, o setor observava discretamente padrões que sugeriam mais do que um simples lançamento econômico. Em 2025, a demanda por mobilidade acessível estava crescendo nas cidades menores e nas novas cidades da China. Famílias e pequenos negócios procuravam veículos versáteis que pudessem servir a múltiplos propósitos. Este motorhome parecia antecipar essa mudança, adequando as características às necessidades emergentes em vez das expectativas tradicionais. Poucos pararam para pensar que não se tratava apenas de preço, mas de momento certo, distribuição e influência potencial em outros setores. Outros detalhes passaram despercebidos. O cronograma de produção parecia normal, mas mudanças sutis nos métodos de montagem sugeriam uma reformulação da eficiência. Novos fornecedores estavam envolvidos, usando materiais que não eram comuns em modelos anteriores de baixo custo. As cadeias logísticas foram ajustadas para permitir uma implantação mais rápida, sugerindo um planejamento cuidadoso além de um lançamento padrão. Até o marketing, que parecia mínimo, foi calibrado para não chamar a atenção para a inovação. Os observadores que notaram esses elementos entenderam que pequenas escolhas podem sinalizar o início de tendências maiores, tendências que a maioria das pessoas não estava procurando. Fatores regulatórios também foram ignorados.
As normas em evolução na China para emissões, segurança e incentivos à mobilidade influenciaram discretamente as escolhas de design. Este motorhome parecia posicionado não só para cumprir as regras, mas também para tirar proveito de incentivos sutis, reduzindo custos de maneiras invisíveis para o comprador médio. As conexões entre a estratégia de produção, a origem dos materiais e o timing regulatório não eram óbvias, mas existiam. Ao perderem essas conexões, a maior parte do setor e do público assumiu que se tratava de um lançamento padrão de baixo custo. Poucos questionaram as decisões subjacentes e menos ainda perceberam como o momento e o design se encaixavam em mudanças mais amplas na mobilidade, na produção e nas expectativas do mercado. Pequenos padrões, ignorados no início, estavam discretamente formando um mapa das forças invisíveis que moldam o futuro dos motorhomes acessíveis. Pequenos padrões começam a apontar para forças invisíveis que moldam as decisões. Por trás de qualquer lançamento de motorhome, existe uma rede de decisões que poucos veem. Do design à entrega, cada passo segue um conjunto de regras silenciosas. Os materiais são escolhidos com base no custo, disponibilidade e normas regulatórias. As linhas de montagem são programadas para equilibrar eficiência e qualidade. Até pequenos ajustes, como a espessura de um painel ou o tipo de isolamento, refletem cálculos maiores sobre cadeias de suprimentos e produção de longo prazo. Neste motorhome, essas escolhas não foram aleatórias. Elas revelaram um sistema operando de forma diferente do habitual. Normalmente, um motorhome de baixo custo poderia cortar custos usando peças mais baratas ou simplificando a montagem. Este modelo, no entanto, empregou métodos alternativos. Certos componentes vieram de fornecedores recém-estabelecidos, reduzindo custos sem comprometimentos óbvios. As escolhas de layout na cabine permitiram uma montagem mais rápida e alguns módulos foram pré-fabricados fora do local, reduzindo o tempo de produção. Esses métodos sugeriam uma reestruturação intencional do processo usual. Era um sistema projetado para manter a qualidade enquanto controlava os custos, uma abordagem que poucos tinham visto neste segmento antes. A distribuição adicionou outra camada. Em vez de saturar todas as concessionárias de uma vez, as remessas foram limitadas e estratégicas, garantindo que o interesse inicial não sobrecarregasse a produção. Até o marketing seguiu uma abordagem sutil, enfatizando a praticidade em vez da promoção. Essas escolhas combinadas permitiram que o produto entrasse no mercado silenciosamente, com pouco barulho público, mas posicionado para testar a resposta do consumidor e influenciar as expectativas dos concorrentes. Dentro do sistema, pequenas eficiências se acumulavam. Novos acordos com fornecedores, montagem modular e distribuição controlada não eram decisões isoladas. Eram movimentos interconectados que remodelaram a forma como motorhomes de baixo custo poderiam ser produzidos e entregues. Cada passo foi deliberado, refletindo uma compreensão tanto das pressões de custo quanto das oportunidades de mercado. E, no entanto, a mecânica por trás dessas decisões era invisível para a maioria dos observadores. O que parecia simples na superfície, um motorhome acessível e prático, era, na verdade, um resultado cuidadosamente orquestrado de sistemas interligados. As escolhas feitas em cada estágio sugeriam um pensamento estratégico mais profundo, decisões que poderiam mudar silenciosamente as normas do setor se fossem estudadas de perto. A mecânica sugere uma mudança intencional, não uma anomalia aleatória. Apesar de seu design e preço incomuns, o motorhome não virou manchete. O silêncio em torno de seu lançamento não foi acidental. Em setores como o automotivo, lançamentos discretos podem servir a vários propósitos. As equipes internas muitas vezes precisam de tempo para observar a recepção inicial antes de se comprometerem com uma promoção mais ampla. Os concorrentes raramente são avisados com antecedência e os órgãos reguladores são envolvidos apenas quando necessário. Ao manter o produto discreto, a empresa permitiu que o mercado o absorvesse sem provocar escrutínio ou pressão imediatos. Essa fase de silêncio também refletia uma hesitação dentro da organização. Novos fornecedores, materiais alternativos e métodos de montagem não convencionais carregavam riscos inerentes. A atenção pública muito cedo poderia expor vulnerabilidades ou convidar comparações que ainda não eram favoráveis. As concessionárias receberam remessas limitadas, o suficiente para avaliar o interesse, mas não para saturar os mercados.
Os materiais de marketing foram contidos, focando nos benefícios práticos em vez da inovação. Cada decisão reforçava a intenção de manter a discrição. Havia também um incentivo sutil para testar suposições antes de expandir. Ao observar como os consumidores respondiam sem alarde, a empresa poderia ajustar a produção ou o preço discretamente. Analistas externos à empresa notaram apenas fragmentos, um comunicado de imprensa menor aqui, uma pequena menção em mídia social ali. A maioria dos observadores ficou alheia à estratégia calculada que se desenrolava nos bastidores. Essa contenção criou uma tensão entre o que era visível e o que estava acontecendo abaixo da superfície. Para os de fora, parecia um típico motorhome de entrada. Para quem prestava atenção, a exposição limitada, as remessas cuidadosas e as comunicações controladas sugeriam considerações mais profundas, gestão de risco, posicionamento estratégico e influência de mercado. E assim o produto existia num espaço silencioso, notado por poucos, compreendido por menos ainda. Sua presença levantava questões sobre o timing, a intenção e os cálculos invisíveis que o haviam tornado possível. A ausência de atenção pode, às vezes, dizer mais do que a presença de manchetes. Gradualmente, o motorhome começou a atrair atenção. Os pedidos iniciais superaram as expectativas e pequenos grupos de publicações em mídias sociais começaram a aparecer, destacando sua praticidade e design surpreendentemente bem pensado. Os concessionários relataram consultas além das remessas limitadas, sugerindo que a demanda estava se espalhando mais rápido do que previsto. Nesse ponto, o veículo não podia mais permanecer como uma experiência silenciosa. Observadores de fora da empresa começaram a juntar as peças da combinação incomum de características, preço e momento. Os analistas começaram a examinar o que havia passado despercebido nos primeiros meses. O uso de fornecedores alternativos, técnicas de montagem modular e materiais cuidadosamente escolhidos tornaram-se mais evidentes. As pessoas começaram a notar que o motorhome oferecia eficiência e durabilidade que normalmente teriam um custo mais alto. Pequenas mudanças na estratégia de distribuição, inicialmente invisíveis, agora pareciam intencionais e coordenadas. A combinação desses fatores sugeria uma recalibração deliberada das expectativas do setor, algo que estava silenciosamente remodelando o que era considerado possível no segmento de veículos de baixo custo. Até mesmo reguladores e comentaristas do setor começaram a fazer perguntas. Como um motorhome dessa qualidade foi produzido e entregue a um preço tão baixo? Outras empresas estavam prestes a seguir uma abordagem semelhante. O momentum criou uma pressão sutil que não existia durante a fase de lançamento discreto. O motorhome não era mais um lançamento de perfil baixo. Havia se tornado um sinal, revelando como produção, gestão de custos e estratégia de mercado poderiam se cruzar de maneiras raramente vistas antes. No entanto, as implicações completas permaneciam obscuras. Os observadores podiam notar padrões, mas conectá-los em uma imagem coerente exigia tempo, paciência e acesso a processos internos. O que aparecia como um único veículo na superfície era, na verdade, parte de uma mudança maior. Um único produto agora revela padrões em todo o setor. As implicações deste motorhome estenderam-se muito além dos compradores. Concorrentes, fornecedores e até distribuidores regionais enfrentaram mudanças que foram sutis, mas significativas. Empresas estabelecidas, acostumadas a preços e métodos de produção previsíveis, viram-se confrontadas com um novo padrão. Suas margens, estratégias e suposições sobre o mercado de repente exigiram reavaliação. Aqueles que se adaptaram rapidamente poderiam ganhar vantagens iniciais, enquanto outros corriam o risco de ficar para trás sem aviso óbvio. Os fornecedores foram afetados de maneiras silenciosas. O uso de materiais alternativos e componentes modulares significou que alguns parceiros de longa data viram seus papéis reduzidos, enquanto fornecedores mais novos ganharam influência. Os métodos de produção que enfatizavam a eficiência em vez da tradição alteraram os relacionamentos em toda a cadeia de suprimentos. Acordos que antes pareciam estáveis agora pareciam contingentes à capacidade de atender a especificações, prazos e padrões de qualidade não convencionais. Para alguns, isso representou uma oportunidade. Para outros, criou incerteza sobre seu lugar no mercado em evolução. O motorhome também teve consequências para reguladores e planejadores urbanos.
Sua acessibilidade tornou a mobilidade mais acessível, potencialmente influenciando padrões de viagens urbanas, operações de pequenos negócios e até economias locais. Decisões sobre zoneamento, estacionamento e infraestrutura de transporte, normalmente tomadas lentamente, poderiam agora ser reconsideradas à luz de um produto que estava mudando silenciosamente a demanda. Os próprios consumidores não estavam imunes. O acesso a um veículo que combinava baixo custo com design bem pensado mudou sutilmente as expectativas. O que antes era considerado um compromisso, veículos econômicos sem recursos, estava agora sendo desafiado. O equilíbrio de poder entre fabricante, fornecedor e comprador começou a mudar de maneiras não imediatamente visíveis, sugerindo realinhamentos maiores de influência e controle dentro do setor. Pequenas mudanças em um único produto revelaram a redistribuição mais ampla de vantagens. Ganhos e perdas não foram imediatamente dramáticos, mas estavam se desenrolando silenciosamente, com consequências que se estenderam a múltiplas camadas do sistema. O motorhome é apenas um ponto em uma teia de resultados potenciais. Olhando para o futuro, o motorhome pode representar mais do que uma única opção acessível. Pode sinalizar uma mudança na forma como o mercado aborda a mobilidade. Seu baixo custo, combinado com design prático e montagem modular, sugere que produtos futuros podem seguir um modelo semelhante. Outros fabricantes podem experimentar silenciosamente com fornecedores alternativos, métodos de produção simplificados ou novas estratégias de distribuição. Cada passo poderia sutilmente remodelar o que é considerado alcançável em termos de custo, eficiência e expectativa do consumidor. Tendências no comportamento do consumidor já estão começando a surgir. Os primeiros adotantes respondem positivamente à versatilidade e acessibilidade, mesmo em cidades menores onde a demanda por mobilidade está crescendo continuamente. Suas preferências podem influenciar a próxima onda de escolhas de design, criando pressão para que os concorrentes se adaptem sem anúncios públicos. Enquanto isso, nos bastidores, cadeias de suprimentos, parcerias e técnicas de produção podem continuar a se ajustar silenciosamente, testando novas abordagens enquanto evitam escrutínio imediato. O escopo total da mudança permanece incerto. Ajustes regulatórios, prioridades do consumidor em evolução e pressões do mercado global interagem com essas inovações silenciosas. Os observadores podem acompanhar os desenvolvimentos na superfície, vendas crescentes, interesse em mídias sociais e feedback de concessionárias, mas os sistemas mais profundos de planejamento e estratégia permanecem amplamente invisíveis. Isso deixa questões sobre quais práticas perdurarão e quais podem mudar novamente sob pressões não vistas. Nesse sentido, o motorhome torna-se uma lente através da qual se pode observar mudanças sistêmicas sutis. O que parece pequeno no início pode gradualmente influenciar o mercado mais amplo, afetando não apenas preços e design, mas também a forma como as empresas abordam a produção, a distribuição e o planejamento estratégico. Ele demonstra que mesmo produtos discretos podem silenciosamente remodelar expectativas e estabelecer precedentes.